E que estranho. Ele está gravando. Parece que ele continua gravando de onde estava. Tá dizendo aqui que tem 1h57 de aula. Não, esse contador é a partir do momento que você entrou online hoje. Ah, tem razão. Eu entrei bem mais cedo para testar um negócio. Então o Thiago me ajudou. Tá, então deixa esse contador para lá. Coincidentemente, era certinho o horário mais ou menos que a gente terminou a outra aula. Então, deu essa impressão. Bom, então tá bom. Vamos começar a aula. Hoje a gente deve dar chaves e buzzer. Não são muitos slides, eu acho que a gente consegue preencher a aula toda com isso. Então vamos lá. Estão vendo aí? Tô vendo. Sim, mestre. Aula 4. Sim, sim. Sistema digital 2020, aula 4. Isso. Bom, então, essa aula vai ser sobre botões, que é o mais simples input de um microcontrolador, né? Você tem, então, o LED como o mais simples output, né? E o botão como mais simples input. Então, isso é uma melhoria do circuito, da ideia do Blink, né? Alguém aí com o microfone aberto. Calma aí. Beleza. Então, o mais simples input que você tem de microcontroladores é o botão. Então, a gente está imaginando esse tipo de botão aqui, o botão esse tipo de botão aqui, o botão tipo push button, né? Opa, ele não gostou que eu queria desenhar. Tá aqui. Esse push button. Ele é um botão que você pressiona e ele curto-circuita dois terminais. Pode ser esse tipo também, o micro switch. Ou seja, não é o botão convencional liga e desliga, né? É o botão push button. E existem muitos outros tipos de botão. Você pode ter o botão tipo interruptor, né? Que é aquele que você tem uma alavanca, né? E aí ele fica na posição que você pediu, certo? Você coloca para direita, ele fica na direita, ou você coloca na esquerda, ele fica na esquerda. Existem muitos outros tipos de botão, também tem o botão normalmente aberto, normalmente fechado, né? Então esse aqui é o normalmente aberto. Normalmente aberto significa que se você não apertar, ele está aberto. E se você apertar, lógico, ele fica fechado. Ou seja, você também tem o switch normalmente fechado, que é quando você não aperta e ele já está em curto-circuito, né? Então, você não aperta, ele está em curto-circuito. Você aperta e aí sim ele abre o circuito. Existem botões também que têm os dois botões juntos, né? Normalmente aberto, normalmente fechado. Mas ele é o mais simples input digital. Ele só tem os estados não apertado e não apertado, ele não é analógico, né? Então, existem também botões com capacidade analógica, em que você aperta, dependendo do quanto você aperte, ele sabe em porcentagem quanto que você apertou, né? Os botões do controle do PlayStation, eles são todos assim digitais. Esses aqui, né, são todos digitais. Esse aqui é analógico, né? Agora, engraçadamente, eu descobri recentemente que esse botão aqui de trás,
Tá vendo? Ele é analógico. Nem todos os jogos consideram ele analógico, mas Fala, mestre. ele pode Mestre. ser analógico, então isso é bastante legal. A gente está vendo o slide, mestre. Ué, vocês não veem a minha imagem? Não, no momento não. No computador só que vê uma miniatura. Achei que a miniatura ficava no cantinho. Não, pra quem tá Não, usando o tudo bem, celular, eu arrumo um jeito. Olha eu aí. Olha eu aí. Sim, sim. Mas os do PS4, acho que só aqueles dois de trás que são... É isso que eu tô falando. Esse daqui, ó. Aqui tá o R2, controle. L2, né? Esse daqui tudo é digital, né? Esses aqui são digitais. Aliás, esses aqui da frente são digitais, né? Mas o de trás... Analógico. Ainda não dá para ver. Analógico. Você consegue ver? Ainda não. Eu consigo. Eu tô vendo Ué, que perfeitamente. estranho. Você não tá me vendo em também cima tô do vendo. slide? Não, Ele tira eu dois tô, slides. Que dureza. na verdade, eu tô vendo a tela aqui, não tô vendo nada compartilhado, tô vendo cada um dos participantes. Eu tava vendo a imagem. Ok. Estão Agora vendo sim. agora? Todo Agora mundo sim, me dá vendo? para ver os Sim, sim. slides e câmera, o senhor aí na frente. Exatamente. Nossa, que doideira. Uns estão vendo uma coisa, outros estão vendo outra, apesar de ser a mesma aula. Eu estava falando do controle de PlayStation. Esses botões são digitais, esses botões são digitais. Eles são parecidos com os botões que eu estou falando, né? E, engraçadamente, esse botão aqui, ó, de trás, ele é analógico. Embora a maioria dos jogos não considere analógico, considere digital, ele é analógico. Então, dependendo do quanto você pressione, ele sabe. É mais um de corrida, né? É mais para corrida, né? Que aí você Mais pode pra corrida. pressionar mais ou menos o Acelerador. acelerador do carro. Bom, vamos continuar com a aula mesmo. Então, a primeira ideia de programa é você ter o PIC com 2 botões e um LED. Esse circuito aqui é mais simples do que se só tivesse um botão, engraçadamente. Antigamente eu sempre usava o primeiro circuito com um botão e um LED. Mas eu acabei achando mais fácil colocar 2 botões logo de uma vez e um LED, porque fica mais simples. O circuito não fica mais simples, mas fica mais simples o programa, né? Então, a ideia desse programa é acender esse LED aqui quando você pressionar SW1 e fazer apagar quando você pressionar o SW2. Mas a ideia, então, é você aperta uma vez o SW1, o LED acende. E fica aceso, o tempo que você quiser, certo? E aí você aperta uma vez só o SW2, o LED apaga. Então, isso é diferente do que se você fizesse com chaves convencionais, né? E isso mostra que o microprocessador está funcionando, né? O circuito aqui, ele só precisa do PIC e da fonte 5 volts para funcionar, além das chaves e do LED, né? Então, isso é uma diferença bastante substancial. Se você estivesse usando um microprocessador convencional, você ia precisar de uma placa, de memória e outras coisas mais. O microprocessador, ele meio que substitui tudo e você só vai precisar do que você precisa do lado de fora, né? Das chaves e do LED, certo? Uma coisa importante aqui. É muito comum a ideia de você ligar uma chave assim como eu vou desenhar. Assim. Então, a primeira ideia que você tem é ou botar uma chave assim, ou botar uma chave assim.
Aliás, essa que eu estou desenhando aqui é o defeito mais comum da primeira ideia que você tem de ligar uma chave. Mais 5 volts. E aqui tem um erro de eletrônica básica que vai ficar mais claro agora. Mas quem não sabe eletrônica básica ou digital básica, acha que isso aqui está certo. Você, então, quando você pressiona a chave, os 5 volts vai para o RA2, digamos, né? Beleza, isso o PIC registra como 1, sem problema nenhum. O problema é que quando você solta a chave, o RA2 passa a estar ligado a lugar nenhum. Porque a chave não tem nenhum tipo de ligação uma vez que você solta. Quando você pressiona, ela liga. Quando você solta, nada, não é ligado a nada. Se você faz isso aqui com o PIC, o PIC pode registrar, quando você soltar a chave... Opa, eu estou com problema de rede aqui. Espera um pouquinho. Voltou ao normal. Quando você, então, solta a chave, aqui nesse tipo de circuito, você está com o RA2 solto, né? E o PIC pode registrar ou 1 ou 0. Ele pode registrar ou 1 ou 0. Não dá para saber, porque você está com o RA2 solto, né? E isso aqui é um gate de um MOSFET, né? Um gate de um MOSFET de intensificação. Então, todo circuito MOSFET, que é hoje todos os circuitos, se você não ligar a lugar nenhum, ele pode registrar 0 ou 1, aleatoriamente. Inclusive, ele pode até funcionar. Ele pode registrar 0 por horas, e você pode achar que o seu circuito está funcionando normalmente, até que um dia você liga de novo e ele não funciona, né? Ou ele fica funcionando e não funcionando, por causa de ruído. Então, é por isso que toda vez que você ligar uma chave, você precisa colocar um resistor para o sentido contrário que a chave vai se conectar. Então, por exemplo, aqui a chave vai se conectar ao massa quando você pressionar. Então, você precisa colocar um resistor, o meu desenho feio, mas esse aqui é um resistor, para 5 volts. Ou você precisa botar um resistor para massa. Se você botar um resistor para VCC, a gente chama de pull-up ou pull-up. Se você colocar o resistor para massa, então você chama de pull-down. É o resistor que decide qual é o nome da configuração, né? Se o resistor tiver para massa, ele é pull-down. Se o resistor tiver para VCC, ele é pull-up. Aí a pergunta várias perguntas que surgem aqui, né? Qual o melhor? O que eu devo usar? O que é melhor? Devo usar pull-up ou devo usar pull-down? Se eu posso usar os dois ao mesmo tempo, que vantagem eu teria de usar os dois ao mesmo tempo? Bom, a princípio não tem nenhuma vantagem usar os dois ao mesmo tempo. Eu só botei aqui os dois ao mesmo tempo para que a gente notasse a diferença entre os dois, né? Existe uma diferença entre os dois, que é a seguinte: no pull down, quando você pressiona, é 1, e quando você não pressiona, é 0. E no pull up, quando você não pressiona, é 1, e quando você pressiona, é 0. Ou seja, um é o contrário do outro, certo? Mas essa diferença é pequena, né? Essa é uma diferença só de programação, certo? Basta você alterar a programação, você altera o que você está fazendo. Mas a diferença eletrônica em si do pull-down e do pull-up é a seguinte: com chave convencional, aquela chave que está nesse slide, esse tipo de chave, não faz muita diferença, não. Mas, se você notar, a chave tem um corpo de metal, tá vendo? Então, existem vários casos em que esse corpo de metal estaria melhor posicionado se ele tivesse para o ground, para a massa, né? Então, essa configuração aqui, que mantém sempre um lado configurado para a massa, pode ser vantajosa para esse tipo de circuito, em que você possa ter um pedaço grande de metal, né? E esse pedaço grande de metal tem que estar
conectada à massa. Agora, também tem circuitos em que o outro lado precisa estar sempre conectado à VCC. Então, essa configuração é útil. Ou seja, pull-up e pull-down pode parecer uma simples escolha, mas também pode ser importante de acordo com o tipo de sensor que você está ligando. Então, tem sensores que só podem ligar com pull-down ou com pull-up. Então, isso normalmente o fabricante te envia, né? Te decide qual que você precisa usar. Opa, aí, sem querer. Foi, peraí. Agora, engraçado, quando eu vi o vídeo da nossa aula, aparece aqui no cantinho a minha imagem. Ou seja, o vídeo da aula não é a aula, né? Faz uma diferençazinha. Então vai aparecer um monte de vezes na aula eu explicando o controle. Não tem problema. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer é a configuração TRIS. É a primeira coisa que você tem que fazer em todos os circuitos com microcontrolador, inclusive com Arduino. A primeira coisa que você vai fazer é ir lá no setup e dizer quem é a entrada, quem é a saída. Tá? Isso é importante. Primeira coisa que você tem que fazer. E com PIC é a mesma coisa. Com PIC você vai ver quem é a entrada e quem é a saída para poder fazer a configuração TRIS, certo? Se você olhar aqui, você não está usando nada no porte A não ser RA0. E RA0 é output. Então, RA0 é output. Aqui, ó. E o resto não usa. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, 0x00, certo? E no porte B é que tem a diferença. No porte B, a gente tem RB0 como input, RB1 como input. Então, os dois estão como input aqui, ó. Tá vendo? Em binário, isso é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Certo? Que é o que está aqui, ó. É o que está aqui. Se você quiser colocar a configuração em hexa, que é preferível, certo? Você tem que, então, passar binário para hexa. Então, você tem aqui 3, né? E aqui 0, que é o que está aqui, ó, 0x3, 0x03, certo? A pergunta aqui é por que eu não coloquei as chaves no porte A e o LED no porte B? Podia botar, pode botar do jeito que você quiser. Tem uns probleminhas em RA5, que é esse pino aqui, que está inclusive escrito Master Clear, tá vendo? Ele é um pino múltiplo, né? E ele só pode ser input, então você não poderia botar um LED aqui. Mas tirando esse detalhe, os LEDs e botões podem ser colocados em qualquer lugar do PIC. Eu acho uma questão de organização. Se você tiver um monte de botões, bota todos os botões numa porta. E se você tiver um monte de LEDs, bota os LEDs todos na outra porta. Mas isso é organização minha e não do PIC. O PIC não se importa com nada desorganizado. Então, existem duas formas de colocar a chave, que é pull-down e pull-up. Quem diz se é pull-down e pull-up é o resistor e não o botão. Então, esse aqui é um pull-up, certo? E esse aqui é um pull-down. Pull, em inglês, significa empurrar, né? E não puxar. Então, pull-down significa empurrar para baixo. É o que faz esse resistor aqui. Esse resistor empurra esse potencial aqui para baixo, para 0, né? Quando você não pressiona, né? E aí aqui, ó, isso modifica o estado lógico de apertado e não apertado. SW1 está em pull-up, em pull-down, desculpa, e SW2 está em pull-up. Como eu falei, se você quiser fazer o seu próprio projeto, eu recomendo que você bote ou todos em pull-up ou todos em pull-down, a não ser que o fabricante recomende de outra forma, né? Então, o fabricante, eu digo, é o fabricante do sensor e não o fabricante da chavinha, né? A chavinha não faz diferença se é pull-up ou pull-down. Eu tenho uma dessas chavinhas aqui para mostrar.
Então, para mostrar, eu já notei que eu vou ter que sair daqui, colocar a minha câmera. Vocês estão me vendo? Sim. Olha ela. Olha ela. Não dá para Tô ver nada. vendo. O Switch, né? Sim, sim. Tô vendo. É bem pequenininha a chavinha de protoboard, né? Essa aqui, Micro switch, né? switch, isso. Essa tanto faz se você colocar e pull down ou em pular. Ela tem tão pouquinho metal que não vai fazer diferença nenhuma no processo, né? Na ideia. Essa aqui é comum de videogame. Ah, tá. Tá faltando Tá. tá faltando outro pedaço, que é a placa, que normalmente fica na placa, né? Isso aqui geralmente é um condutor muito ruim. Muito, 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 muito ruim esse condutor. Mas é o suficiente para o MOSFET perceber que você apertou, tá? Se você olhar, olha só. Aqui você tem 10K, tá vendo? 10K em relação a esse condutor que tem aqui. Esse condutor é praticamente um curto-circuito perto do 10K, né? Então ele percebe É verdade. esse estilo de botão com membrana é muito mais fácil de apertar, muito mais confortável do que esse aqui, que chega a fazer um cliquezinho chato, né? Eu até cheguei a falar que se você tentasse fazer um piano com isso aqui, ia ficar uma droga, porque ia fazer mais barulho com as críticas do que com Nossa. a música propriamente dita, né? Porcaria que eu tenho aqui. Deixa eu guardar. Bom, sim. Isso é importante para avaliação ou para o projeto, né? Eu digo avaliação porque é possível que um dia a gente tenha avaliação de novo. Eu nem tenho certeza quando, mas quando a gente tiver, vai ser importante você definir quem é apertado e quem não é, e quem é não apertado. Então, se você pegar SW1 aqui, esse é o ponto onde tem SW1, tá vendo? Se você não apertar, não tem nenhuma ligação para cima. Então, o pull down joga para 0. E, lógico, o contrário é 1. Né? Uma vez que você definiu o pull down, o pull up é o contrário. Mas não custa nada você olhar para ver se você não errou. Né? Então, aqui, se você não apertar, não tem nenhuma ligação para baixo. Se não tem nenhuma ligação para baixo, então esse 10K leva os 5 volts para lá. Né? Aliás, para lá não, para dentro do pique. Então você tem não apertado 1 e apertado 0. Tá? Ou seja, o botão funciona do mesmo jeito. A única coisa que você vai ter que trocar é a sua lógica de programação. A sua lógica de programação agora vai ter que considerar 1 para apertado e aqui 0 para apertado. Né? O mais comum é você fazer alguma coisa quando você aperta o botão. Se há um botão, é para fazer alguma coisa. E se há um botão para fazer alguma coisa, então você aperta o botão para fazer a ação. Isso aí é tipo 100% dos casos. Né? Agora, engraçadamente, existem casos em botões que não servem para nada. Então, por exemplo, esses botões coloridos aqui do controle remoto não servem para nada, em lugar nenhum. Então, a minha ideia original de que um botão serve para fazer alguma coisa, nem sempre. Né? Isso é uma questão de programador, né, professor? É uma questão de maluquice. Inclusive, eu aqui na minha casa, eu tenho um circuito que eu mesmo fiz, muito legal, e quando eu aperto um desses botões, eu não lembro mais qual, acho que é o vermelho, eu desligo o ventilador da minha casa. Liguei. Vocês ouviram? Não deu para ouvir, não.
Liguei, desliguei. Não vai dar para ouvir. Mas como é que o senhor captou a frequência? Eu usei um receptorzinho chinês que já vem pronto. E ele aprende qualquer controle remoto, né? Show. Que você quiser. Você aperta um botão, ele aprende o código, né? E aí, finalmente, eu pude usar as teclinhas vermelhas do controle remoto. Agora, engraçado, eu nunca encontro esse controle remoto. Quando eu quero desligar o ventilador, eu acabo desligando ele no botão comum mesmo, não adianta nada. Mas que é legal, foi uma ideia legal. Mas Bom, rapidinho, mas só uma pergunta rápida. Ele aprende qualquer frequência? Se botar ele na frente do portão de garagem, ele aprende? não aprende, porque existem uns 3 ou 4 modelos diferentes de controle remoto infravermelho de televisão. Televisão, videocassete não existe mais, DVD também não existe mais, mas decoder, videogames, essas coisas assim, todos que têm controle remoto de infravermelho, tem umas 2 ou 3 frequências só, diferentes, né? E eu não tenho certeza se ele aprende todas elas, mas por enquanto, todas que eu testei, ele aprendeu. Controle de garagem não usa infravermelho, ele usa RF. Até porque você não precisa ter visada com o controle remoto, né? Ele é radiofrequência. Então, ele não vai aprender, pelo menos esse receptor não vai aprender controle de garagem. Mas tem na China também um que aprende o código, né? Ele copia o código e você pode abrir o controle com o outro. Eu me lembro de um que você botava na chavinha, você botava na chave, conectava na sua chave do carro e ele passava a ser um controle e chave do carro. E dizia o fabricante chinês que ele aprendia qualquer controle. Duvido muito que aprenda qualquer controle, mas pelo menos num conjunto pequeno de controles ele deve aprender. Entendi. Valeu, mestre. Nada que isso. Vamos então para o programa em C, para PIC, que faz o que a gente quer. O que a gente quer? Né? A gente quer que acenda o LED quando você pressione SW1 e que apague quando pressione SW2. Então, a ideia é essa, né? Você acende com um botão, apaga com o outro. Você não precisa deixar o dedo, certo? Você aperta uma vez, acendeu. Aperta outra vez, no outro botão, né? Lógico, e apaga. Ou seja, você aperta aqui, acende. E você não precisa fazer mais nada, ele fica assim. Aí você aperta aqui, né? E ele apaga, não precisa fazer mais nada, ele fica apagado. Esse é o circuito que eu quero bolar, certo? Muito, muito comum de bomba de acionamento de prédio, né? Você aperta o botão, a bomba liga. Você aperta outro botão, a bomba desliga, certo? A grande diferença é que geralmente não há exatamente um microcontrolador ali. Pode ser um CLP, for bomba de prédio, né? E também pode ser mecânico. Mas aqui, então, a gente está fazendo a versão microprocessada dessa ideia, né? Você inicia o programa e você coloca o tris A para 0 e o tris B para 3. Lembra que a gente falou no outro slide? Aqui nesse slide, que o tris B tinha que ser 3 e o tris A 0. Bom, beleza. Um detalhe bastante interessante, que inclusive eu errei aqui, tem que corrigir. Eu vou corrigir. Todos os comandos em C são minúsculos, como esse aqui, que eu esqueci e botei maiúsculo. Todos os comandos em C são minúsculos. While, void, main, if, todos são minúsculos. Todos os comandos em maiúsculo são comandos do PIC. Na verdade, são assembly, para ser mais exato. Né? Então, tudo que é maiúsculo é assembly. São comandos do PIC. Você vê, tris A, tris B está em maiúsculo. Se você botar em minúsculo, ele pode ou dar um warning, ou seja, dar um aviso a você dizendo que você fez uma besteira, ou ele pode não compilar, pode não funcionar, nada. Depende, então, da versão de C que você está usando, o quanto ela é legal com você, né? Agora, uma coisa é certa, provavelmente não vai funcionar sem dar algum aviso
para você que alguma coisa errada você fez. Então, olha só. O tris A vai para 0, o tris B vai para 3. Aí eu não sei se vocês lembram legal da aula passada. Mas isso aqui, o while 1, significa um loop infinito. Lembra disso? Então, isso aqui é um loop infinito. Significa que vai repetir para sempre tudo que está Dentro das chaves. dentro das chaves. Eu estou usando aqui agora outras cores. Altamente tecnológico esse PowerPoint. Então, tudo que está aqui entre as chaves, dentro do while, vai ser repetido até infinito. Né? É o famoso infinito enquanto dure, né? Porque enquanto tiver alimentação. Né? Opa, acabei de riscar o meu slide. Legal. Agora ele sumiu. Muito legal. Essa PowerPoint é muito maneiro. Uma diversão garantida. Eu queria botar esse infinito aqui, agora vocês viram. Esse infinito. Legal. Então, isso aqui vai estar repetindo ad infinito até você tirar a alimentação. E aí ele vai checar. Se o porte B for 1, se o porte B, RB0, for 1, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer isso aqui. Se o porte B, RB1 for 0, ele vai fazer isso aqui. Então, o if fica exatamente como se fosse linguagem natural. Lembra que eu falei que o C é linguagem natural? Se uma coisa é verdade, ele faz essa ação. Então, se isso aqui for verdade, ele vai fazer essa ação. E se isso aqui for verdade, ele vai fazer essa ação. Em C, para você perguntar, para você definir se alguma coisa é verdadeira ou não, você usa 2 iguais. Em C, 2 iguais é uma comparação. E 1 igual é uma atribuição. Comparar significa você verificar se os dois são iguais, né, ou não são iguais. E atribuir significa você botar um valor. Aqui eu estou atribuindo. Ó. Eu estou botando R a 0 para 1. Aqui eu estou comparando RB0 com 1. E aí é o seguinte, se o RB0 for 1, ele vai entrar para fazer essa ação aqui que está dentro da chave, está dentro do if. Né? E o que significa? RB0 é esse cara aqui. Se for 1, se esse ponto aqui é 1, significa que eu estou pressionado. Do jeito. Ou seja, quando você escreve porte B, se porte B.RB0 é igual a 1, você está querendo dizer se estiver apertado. Eu até botei aqui no comentário. Tábula 1 pré, quer dizer, significa que está apertado, certo? E aqui, ó, se ele for igual a 0, faça essa ação. Só que o SW2 é pull-up. Se ele tiver apertado, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui vai para 0. Ou seja, quando eu comparo com 1, o SW1, eu quero saber se ele está ligado, se ele está apertado. Né? Se eu comparo com 0, eu quero saber se o SW2 está apertado também. Porque o SW2, o apertado é 0. E no SW1, o apertado é 1. Ou seja, se eu apertar SW1, ele vai entrar aqui. Ó. Se eu apertar o SW2, ele vai entrar aqui. Quando eu entro aqui, eu coloco 1 em R0. 1 em R0, acende o LED. Quando eu entro aqui, eu boto 0 no R0. 0 no R0, não acende o LED. Certo? Ou seja, o if aqui desvia o programa em 2 possibilidades. Ou ele liga,
ou ele continua o programa. Certo? E aí ele vai fazer o segundo, que ou desliga, ou continua o programa. Certo? Ele continua o programa e volta para cá. Esse é o nosso programa. Ele checa SW1, ele checa SW2 e ele retorna. Então ele faz assim, né? Ele checa SW1, checa SW2, retorna, né? Então o programa é executado dessa forma. Olha só, ele é executado assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Se você, por exemplo, não tiver nada apertado, vou corrigir aqui que o if é minúsculo, lembra? Tem alguém vendo TV aí? Desculpa aí, mestre. Acho que é o chefe, né? Tela de TV. Ah, é o chefe. Sherman estava vendo TV. Ô, professor, posso aproveitar o intervalo da TV? A TV está no outro. Mas às vezes o microfone acha que Capta tudo. Capta tudo. Pode ser. Fala o que você ia perguntar. Quero perguntar um negócio aqui. Na verdade, são duas perguntas, né? Uma é se aí tem problema de debouncing, que tem que ter debouncing. Acho que não, né? Estou pensando o tempo todo que o senhor está explicando. Precisaria pensar em debouncing aí nesse caso? Não. Lembra que eu falei que esse circuito é mais simples do que com uma chave? Porque com duas chaves não precisa se preocupar com bouncing. Porque quando você tem duas chaves, certo? Opa, deixa eu botar aí duas chaves. Duas chaves. Opa, é que eu estou com um problema nessa câmera aqui. Isso. Então, você tem duas chaves. Se você apertar aqui, ele vai ligar o LED, né? Mas, por causa do problema de bouncing, toda vez que você aperta, mesmo que seja o melhor switch do mundo, ele acaba apertando várias vezes, né? Mecanicamente. Né? Esse é o defeito chamado bouncing, né? Então, se você apertar várias vezes, ou se você apertar só uma, o LED vai acender do mesmo jeito. Né? Ele não vai acender várias vezes, porque ele não pode passar de aceso. Né? Aceso é o máximo. Ele acende a primeira vez, depois não acende. Não muda nada, continua aceso. Né? Então, é por isso que esse circuito é mais simples do que com a chave. Você não precisa se preocupar com o múltiplo acionamento ou o defeito chamado bouncing. Né? A gente vai ver esse defeito mais para frente, mas não agora. Eu tenho uma outra pergunta, mas talvez eu esteja antecipando. Mas a pergunta é o seguinte: se for lá o usuário, lá um aluno igual a gente querendo fazer besteira e apertar os dois botões aí ao mesmo tempo, acho que tem que ter uma proteção. Você não viu isso aqui, não? Aluno igual a gente. Ô, Chad, onde está o Medical Group? Se for um aluno igual eu. Oi? Se for um aluno igual eu. Você não viu isso aqui, não. Mas é mais ou menos a mesma ideia. O que vai acontecer nesse programa, caso você aperte as duas chaves ao mesmo tempo? O que vai acontecer no programa e o que vai acontecer com o LED? Né? O LED vai ficar aceso, o LED vai ficar apagado, o LED vai ficar piscando. O que vai acontecer aqui nesse programa especificamente, que não tem delay, não tem atraso, não tem nada, se você apertar as duas chaves. Então, nesse programa aqui especificamente, se você apertar as duas, ele vai fazer isso aqui e logo em seguida ele vai fazer isso aqui. Certo? Então, ele vai ligar e desligar em sequência. Né? Resta saber quanto tempo que ele demora entre essas duas instruções. Porque se for rápido, muito, muito rápido, se for mais do que um 50 avos de segundo, ninguém vai perceber
aliás, for menos, né, ninguém vai perceber. E um defeito que o C tem é que você não tem como saber quanto tempo isso aqui vai gastar. O único jeito de saber é você compilar, colocar para executar e medir com o osciloscópio ou com algum outro tipo de método qualquer. Né? Você também pode simular e medir no simulador, o que é uma má ideia, já que o simulador não necessariamente é igual fiel ao processador real, certo? Então você precisaria saber quanto tempo isso vai demorar. Se fosse em assembly, você ia saber certinho quantos microsegundos ou milissegundos você ia demorar. Né? Mas em C não tem como saber. Agora, mesmo sem saber, o que eu posso dizer para vocês é que isso aqui não vai ser muito mais que 10 microsegundos em 4 MHz. Provavelmente vai ser menos. Em Assembly tinha a possibilidade de fazer isso em 2 microsegundos. Mas quando você trabalha em C, você abre mão, para ter linguagem natural, você abre mão do controle de tempo. Né? Você não tem mais um controle preciso de quanto tempo vai demorar. Agora, é muito difícil, por pior que seja o C, por mais vagabundo que seja a compilação, que ele demore mais que 10 micro. Ou seja, o que vai acabar acontecendo é que isso aqui, não vai ser muito maior que uns 10 microsegundos. Ou seja, você não vai ver o LED piscar. Né? O que você vai ver é ele em meia luz. Você vai ver ele aceso, né? Meia potência, metade da potência que ele poderia ter. Ele vai ficar metade do tempo ligado e metade do tempo desligado. Certo? Os LEDs não são muito bons de meia luz. Então, embora você esteja aplicando metade da potência, ele pode emitir um pouquinho menos que o máximo. Então, no final das contas, você não vai saber a diferença. E você vai acabar percebendo o LED aceso o tempo todo. E aí a pergunta que é importante, que era o que eu queria. Será que alguém vai apertar e vai achar estranho? Alguma merda vai acontecer pelo fato de eu deixar assim, desse jeito? Imagina que seja um LED mesmo. O que é estranho, não sei para que você ia ter um LED aceso com um botão e apagado com o outro num circuito profissional final, né? Mas se for um LED mesmo, o LED não se incomoda de ficar acendendo e apagando em alta velocidade. Nenhum dos LEDs vai se importar com isso, nem LED de potência, nem LED comum. Então, se isso aqui for uma lâmpada LED, não vai fazer muita diferença. Agora, e se for um motor, como eu falei, uma bomba, a bomba vai ficar ligando e desligando? Por mais rápido que ela seja, aplicar alguma coisa em uma bomba que faça ela ficar ligando e desligando, pode acabar queimando o motor. Ou seja, esse circuito aqui não é legal, pelo menos essa lógica não é legal se você estiver aqui comandando uma bomba. Lembrando que se você estiver comandando uma bomba, a bomba não vai estar ligada com o resistor para massa, ela vai estar ligada com algum tipo de circuito de controle. Mas ainda assim, é a mesma ideia. Lembra que eu falei? Você usa o Blink para meio que dominar o mundo, né? Então, o LED ou um motor ou o que for, você vai estar colocando aqui, né? E aí aqui eu tive uma ideia para impedir você de alterar o estado caso você pressione os dois botões ao mesmo tempo. Quando você pressionar os dois botões ao mesmo tempo, nesse programa novo aqui que eu fiz, eu acabei esquecendo de botar o resto das linhas aqui, né? Mas é mais ou menos isso. Nesse programa aqui, você checa se o SW1 está pressionado, certo? Antes de você ligar, você checa se o SW2 está solto. Lembra que o SW2 é o contrário do 1? 1 no SW2 significa solto, não apertado. Ou seja, ele só chega aqui caso
o SW1 esteja pressionado e o SW2 não esteja. Ou seja, se você apertar os dois ao mesmo tempo, ele não liga e nem desliga. Ele não vai fazer nada. Estou imaginando que a pessoa que aperta os dois botões, um chamado liga e o outro chamado desliga ao mesmo tempo, está confusa. Então é melhor que você não faça nada, né? Especialmente se você tem esses dois botões, um vermelho e outro verde, escrito liga e desliga, e a pessoa ainda assim aperta os dois ao mesmo tempo, né? Aí é dose. E aí aqui, ó, eu verifico se o SW2 está pressionado, porque apertado é 0. Aí eu verifico se o SW1 não está pressionado, ó, não apertado. Ou seja, se o SW2 está pressionado e o SW1 não está, aí sim você desliga. Ou seja, se você tiver com os dois botões apertados ao mesmo tempo, ele vai passar desse if, mas desse não. Aí vem para cá, passa desse if, desse não. Ou seja, ele não liga e nem desliga. Então, se ele não liga e nem desliga, o LED fica como? Fica no estado anterior, né? Mas Fica no estado anterior. A diferença tem que ser entre apertar um botão e apertar o outro, tem que ser muito rápido, né? Tem que ser muito rápido. Se você não conseguir apertar os dois ao mesmo tempo, exato, ele vai acabar fazendo um depois do outro. O único jeito de impedir isso é você colocar um delay aqui, né? Entre um if e outro. Né? Entre um if e outro. Botar um delay aqui. Se você botar um delay aqui, pode até ser um delay alto, tipo 1 segundo, né? E aí você garante que você não vai ter um aperto duplo que chega mais rápido o acender do que o apagar, né? Sim, eu estava tentando fazer todas essas soluções com o mínimo de delay possível, né? Mas, sem dúvida, isso é o mais prático, né? Imagina que eu quisesse alterar esse programa para tirar uma das chaves. Então, se eu vou tirar uma das chaves, eu acho que eu vou tirar esse W2, né? Senão não faz sentido. Eu quero tirar essa chave aqui. Eu vou passar a ter uma chave só. E aí essa chave vai ser assim. Eu aperto uma vez, ele liga o LED. Eu aperto de novo, ele desliga o LED. Né? Relativamente fácil o circuito. A gente vai ver isso mais para a aula que vem, como é que faz no programa. Mas esse é o nosso próximo programa com chaves. Né? O defeito dessa ideia de usar uma chave só é um defeito mecânico chamado bouncing, ou trepidação. Né? Toda chave mecânica real, ela sofre problema de trepidação. Isso significa que quando você aperta a chave e solta, você imagina que você está apertando só uma vez, né? Só que não é isso que acontece. Toda chave mecânica, quando você aperta uma vez assim, ela trepida. E ela pode trepidar até meio segundo, se a chave for muito ruim, né? E se a chave for um pouco melhor, ela trepida 50, 25 milissegundos. Então, 25 milissegundos ela vai ficar trepidando como se você estivesse apertando várias vezes. Todas as chaves mecânicas reais do mundo real isso vai acontecer. Aonde isso não vai acontecer? No Proteus e nos simuladores Workbench da vida. Isso nunca vai acontecer no Workbench, a não ser que ele simule isso, né? Ele simule uma chave real. Mas toda chave real, isso vai acontecer. Ou seja, se você colocar aqui uma chave que liga se o LED estiver desligado e desliga se o LED estiver ligado, quando você apertar uma vez, a chave vai mandar para o microprocessador centenas ou talvez dezenas ou centenas, dependendo do modelo de chave, o quão boa é a chave. Aquela chave que eu mostrei para vocês, pequenininha, é muito boa.
Ela trepida muito pouquinho, mas também trepida. Isso significa, então, que o LED vai acender e apagar várias vezes e vai ficar num dos dois estados finais, né? Esse defeito se chama bouncing, ou trepidação, e a solução para esse defeito se chama debouncing, ou antitrepidação, né? A solução mais simples para esse defeito é botar um delay. Como eu falei, ele trepida uns 25 milissegundos, não é isso? Então você bota um delay maior e só checa a chave novamente depois desse delay. E a gente vai ver, então, isso na próxima vez que a gente vê chave, né? Na próxima parte dessa matéria. Porque antes disso a gente vai para buzzer, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. Quando você tem só uma chave, e não duas, uma para acender e outra para apagar, a trepidação passa a ser importante. Aqui, desse jeito aqui, a trepidação não importa. Você aperta uma vez aqui, o LED liga. Mas mesmo que você aperte 10 vezes aqui, pelo tempo que você quiser, o LED vai continuar aceso, não é isso? Então é por isso que esse circuito não se importa com bouncing, é por isso que ele é o primeiro que a gente mostra. Eu prefiro mostrar primeiro um circuito que não tem defeito de bouncing, embora pode acontecer caso você pressione as duas ao mesmo tempo, né? Mas uma por vez não vai acontecer defeito de bouncing. E aí, mais para frente, eu mostro para vocês uma outra ideia, que é basicamente só botar o delay, né? Que é mais prático. Então, esse foi o último slide Opa, esse sou eu. E eu queria ir para vocês na aula de buzzer. Então, estamos mais ou menos na metade do nosso tempo. Certinho, porque eu estou controlando aqui, né, lógico. E aí a gente vai ver aqui a parte de buzzer. Uma vez você tendo chave, LED e buzzer, você tem um montão de combinações que você pode fazer, um montão de circuitos malucos que você pode fazer. Tocar música, fazer um piano, fazer alguma coisa que conte um tempo e depois acione um alarme, né? Então é legal que a gente está adicionando para ir complicando um pouquinho mais o que você pode usar no microprocessador, né? A próxima coisa, então, seria o display. Porque com LED, display, buzzer e chave, dá para fazer um montão de circuitos malucos, de variações de projetos, né? Então, o buzzer é um pequeno alto-falante, bem pequenininho, não é tão grande quanto o que eu botei aqui no slide, ele é pequenininho, pena que eu não tenho nenhum aqui, se eu tivesse até mostrar para vocês. É muito comum ele aparecer em placas-mãe, né? Ele tem 2 terminais. Às vezes, um dos terminais está marcado com mais e você precisa respeitar. Às vezes, não. Eu vou explicar aqui qual é a diferença. Então, o buzzer é basicamente um alto-falante pequeno. Ele geralmente é muito pequeno e ele geralmente é piezoelétrico. Ou seja, ele não é alto-falante de cone. E um dos defeitos do alto-falante piezoelétrico é que ele não emite todas as frequências possíveis, né? Ele só tem uma faixa curta de frequência que ele pode emitir. E tem 2 tipos de buzzer, o ativo e o passivo. E se você não tomar cuidado na hora que você pede o buzzer no Mercado Livre ou no AliExpress ou em qualquer lugar, pode vir os 2, pode vir qualquer um deles, e você só vai descobrir lá na hora que você testar, né? O ativo, se você botar em 5 volts, ele toca 2 kHz. Ele faz bip, né? Na verdade, ele faz bip o tempo que você tiver com 5 volts. Ou seja, você não precisa enviar áudio para ele. Basta você alimentar e ele já toca, né? O de placa-mãe é assim. O de placa-mãe é ativo. O objetivo do buzzer é fazer bip, né? O passivo, que é menos comum, então você tem que tomar cuidado quando você quer comprar o passivo, porque é menos comum.
O passivo é um alto-falante simples, que você precisa emitir áudio para ele, você precisa mandar áudio para ele. Se você mandar 5 volts, ele não faz nada, né? Então, o passivo é o mais parecido com um alto-falante convencional. E por que eu não uso um alto-falante convencional? Eu sempre usei o alto-falante convencional para microprocessador, mas eu descobri, burramente, eu não tinha percebido isso antes, que o buzzer pode ser conectado direto ao microprocessador sem precisar de nada. Então é mais fácil para montar, né? Você pega, liga direto e pronto, está pronto. Se você quiser botar um alto-falante, né, um alto-falante não um buzzer, você precisa montar pelo menos um amplificador com 2 transistores. E aí é mais fácil dar errado. E por muito tempo a gente fez projetos com 2 transistores e um alto-falante. O bom é que quando você faz os 2 transistores e o alto-falante, você tem realmente a capacidade de emitir uma faixa enorme de frequências, né? Você emite desde alguns hertz, algumas centenas de hertz, até dezenas de kilohertz. O buzzer não é capaz de fazer isso. Então, essa não é a única diferença. A principal diferença é você poder ligar direto ao microprocessador, né? E a diferença extra é que o buzzer não emite frequências muito bem, só uma parte do espectro de frequência audível ele emite, né? E ele só emite bem mesmo perto desses 2K. Então, se você quiser tocar uma música, você vai tocar uma coisa estranha no buzzer, né? A gente vai fazer esse teste daqui a pouco. Como você utiliza um buzzer passivo, passivo, a gente está falando sobre o buzzer passivo, você pode colocar em qualquer output, pode colocar direto. O fabricante não recomenda que você bote direto, mas você pode botar direto. Eu já sempre botei e nunca deu problema. O único detalhe de botar direto é que ele acaba puxando mais corrente do que o microprocessador deveria dar, né? Mas o fato é que eu sempre botei, tanto no Arduino quanto no PIC, direto no pino, funciona bem. O objetivo do programa é gerar uma onda quadrada aqui em R0, no pino 17. A ideia é gerar uma sequência high, low, high, low. Se você gerar high, low, esse buzzer aqui vai tocar essa onda quadrada. Ou seja, você vai emitir som com essa onda quadrada, né? E como isso é possível? Como emitir som com uma onda quadrada? Um alto-falante, ele é capaz de emitir som empurrando o ar para frente e puxando o ar para trás. Ou seja, precisa ter ar em volta, né? Lógico. Você não vai conseguir emitir som no vácuo. Então, o alto-falante, você alimenta com 5 volts, ele vai para frente. Você tira os 5 volts, ele vai para trás. Teoricamente, se você alimentasse com menos 5, ele ia mais para trás. O buzzer não é capaz de fazer isso. Você não deve fazer isso com o buzzer. Mas um alto-falante comum, você poderia dar menos 5, mais 5. Ou até mais. Tá? E ele iria mais longe. Se você faz isso assim, nessa velocidade que eu estou fazendo, você não vai emitir som nenhum, dá para ver, né? Não vai emitir som nenhum. Agora, se você fizer isso numa velocidade mais alta, por exemplo, 20 vezes por segundo, você entra na faixa audível. Só que pouca gente escuta. É audível, mas a maioria das pessoas não escuta. Perto de 100 vezes por segundo, praticamente todo mundo escuta, mesmo o pessoal mais velho escuta. E mesmo o pessoal mais surdinho escuta. E você escuta um grave, você escuta. Se você continuar aumentando a velocidade, você vai emitindo médios, depois agudos, mais ou menos isso, né? Isso, ou mais agudos. Você viu que meu agudo, eu estou com garganta meio ruim, meu agudo não ficou muito bom, mas é mais ou menos essa ideia. Se você, então, botar high, low, na velocidade correta, ele emite a frequência e você escuta a frequência, certo? Eu botei uma chave aqui, mas é só de onda. Eu não vou usar essa chave ainda não. A ideia é usar essa chave para alguma coisa, mas deixa ela aí.
por enquanto. A ideia é que eu pegue o microprocessador, gere a onda quadrada aqui, né? E o buzzer toque essa onda quadrada. Se você pensar bem, esse circuito é igual ao Blink, né? Só que o Blink eu faço de 1 em 1 segundo, né? Eu não posso fazer isso com o buzzer, senão você não vai escutar nada. Interessantemente, com o alto-falante você escuta. Você escuta assim, ó, plec, plec, plec. Porque o alto-falante pula para frente e depois é jogado para trás. Então você escuta um plec. O buzzer não consegue fazer plec. Muito legal fazer plec. Isso você só consegue com o alto-falante. Então, caso seja necessário então frequências abaixo de 2 kHz, é melhor usar um alto-falante comum. Se você botar 200 Hz, por exemplo, no buzzer, ele vai ficar bem fraquinho, você vai ter que botar o ouvido lá no buzzer para poder escutar. Em compensação, em 2K, ele vai fazer um barulhão, que é o que ele foi planejado para fazer, né? E aí, se eu quiser fazer notas musicais, para tocar uma música, existe uma frequência para cada nota, né? E existem 12 notas musicais em uma oitava. Essa não é a única forma de tocar uma música, existem outros tipos de escala, mas essa aqui é a que é usada em todos os instrumentos ocidentais modernos, certo? Essa escala com 12 tons, formando uma oitava. E aí que você tem todas as notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá vendo? E cada uma dessas notas tem uma frequência. Essa frequência aqui, 440 Hz, é a frequência do Lá. É também a quinta corda do violão e é também o som que você tinha quando você puxava um telefone analógico. Só que alguém ainda tem um telefone analógico em casa, uma linha telefone fixa. Então, se você tiver ainda até hoje uma linha de telefone fixa, quando você puxa, você escuta. Esse é 440 Hz. É uma cultura totalmente inútil isso, mas é a frequência de 440 Hz. Então, eu já escutei falar de gente tentando afinar o violão com o telefone. Mas não é uma boa ideia, que o violão deve ser afinado não em Lá, né? Ele deve ser afinado em Mi. Mas, ainda assim, é uma ideia você tentar afinar o violão usando uma linha telefônica. Talvez seja a única utilidade ainda ter uma linha telefônica até hoje. Afinar o violão. Um violão é útil. Tirando isso, eu não vejo nenhuma utilidade. Escutar telemarketing. Né? A frequência de 440 Hz é usada para afinação também do telefone convencional analógico. A faixa audível humana é de 20 Hz a 20K, mas ninguém escuta isso. Esses limites aqui ninguém escuta. A maioria das pessoas para de escutar alguma coisa perto de 15 a 17K, e à medida que você vai ficando mais idoso, que é o meu caso, você vai perdendo a audição, especialmente se você usa cotonete para limpar, você vai empurrando cera e vai perdendo mais audição ainda, né? E perto de 8 kHz costuma ser o limite. Então, a não ser que você fique surdo, você continua escutando até o fim da tua vida, mas só até 8 kHz. Então, essas aqui são as frequências, se você quiser fazer um piano. Essas são as frequências de uma oitava. Eu não sei se você sabe, lógico, um piano tem mais de uma oitava. Um piano tem várias oitavas, tem várias notas extras. Né? E aí, como é que é o esquema das notas extras? Você tem... geralmente, para você tocar qualquer música, você precisa de 4 oitavas. São 4 repetições dessas 12 notas. Ou seja, você tem o Lá, e o Lá mais grave, e o Lá mais agudo. Né? O 880 Hz, que é o dobro de 440 Hz, também é Lá. Também é a mesma nota. Você não percebe da mesma forma, mas é a mesma nota. Se você pegar uma música e multiplicar as frequências todas por 2, você toca a mesma música. Só que mais agudo. Né? E aí você também chama essa nota de Lá. A diferença entre a frequência de uma nota e a frequência da próxima, ela forma uma progressão geométrica.
Muito legal. As frequências formam uma progressão geométrica e não uma progressão aritmética. Se você tiver a frequência de uma nota e você quiser a próxima, você precisa multiplicar por um fator que é raiz 12 de 2. Como são 12 notas, se você multiplicar por raiz 12 de 2 12 vezes, você multiplicou por 2. E aí você vai para a próxima oitava, né? Então, essas informações não são muito úteis para quem está aprendendo microprocessador, mas é mais uma informação sobre como funcionam notas musicais, como que vai agir o buzzer quando você colocar uma determinada frequência para ser tocada, né? As notas têm última informação de música, eu prometo. Existem dois tipos de nomenclatura de notas, que é o modelo americano, em que o C é o Dó, Ré é D, Mi é E, e o modelo com os nomes que a gente usa aqui no Brasil, que é em italiano, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? E às vezes você vê um ou vê o outro, né? Dependendo aonde você está na internet. Mais provável você encontrar isso aqui do que as notas em português, em italiano, na verdade, né? Bom, então tudo que a gente precisava saber de música acabou. Vamos ver o que a gente precisa fazer para esse circuito aqui tocar, né? O circuito ao lado, então, eu quero que toque uma frequência quando pressionar a chave, certo? E que toque outra frequência quando você não pressionar a chave. Então, essa é uma das possibilidades. Você tem esse circuito aqui, tem uma chave, tem um buzzer. Você pode fazer ele tocar uma frequência e você aperta aqui e ele toca outra, certo? Ou você pode fazer que nem um piano, em que você aperta a chave e aí ele toca. E aí você pode botar várias chavezinhas fazendo um piano, né? E aí você mesmo toca a sua própria música, certo? Outra possibilidade é ignorar a chave. Ele ignora a chave e toca essa droga aqui o tempo que ele quiser, certo? A gente vai fazer aqui o primeiro problema, o primeiro circuito, a primeira ideia, a gente vai fazer ignorando a chave. Depois a gente vai fazer levando em consideração a chave, certo? Então, no nosso primeiro problema, eu quero tocar uma frequência aqui e eu não quero nem saber dessa chave. Essa chave não vai servir para nada. Legal. Um detalhe. Mesmo que você não use uma chave para nada, se ela está soldada e conectada ao PIC, você tem que colocar para input. Você não pode deixar uma chave ligada fisicamente ao PIC e não configurar. Se você não configurar ou configurar para output, quando você configurar isso aqui para output, isso aqui vai ser 0. Quando você apertar essa chave, você tem 5 volts indo para o 0. Uma má ideia, certo? Então, das duas, uma, ou você não conecta, ou você conecta e bota para input, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou botar para input, mas eu não vou fazer mais nada com a chave. O programa vai ignorar a chave. Ok. Todo mundo 0 no RA0, no RA, né, no porte A. Todo mundo 0 no porte B, à exceção de RB0, porque RB0 é uma chave. Mesmo que eu não venha usar para nada, se eu soldei aqui, se eu pluguei aqui no protoboard, tem que botar para input. Então, isso é uma coisa que às vezes eu coloco na prova. Eu boto uma chave na prova, não falo para fazer nada, e tudo bem, você não precisa fazer nada dessa chave, mas você precisa configurar para input, que é o que a gente fez agora. Então, tá aqui, tá configurado para input. Ó. Se você olhar esse programa aqui, tá igualzinho o Blink. É o Blink. Olha só, on, off. Inclusive, eu copiei e coloquei aqui LED. Não é LED, é buzzer. Tá vendo? Eu errei. Não é LED. A RA0 não é um LED, não é mesmo? A RA0 não é um LED. Eu devia ter colocado aqui buzzer on. Buzzer on. É o buzzer. Buzzer on. O que significa que o buzzer está on? Significa que ele está indo para frente. Certo? Off significa que ele vai para trás. Você não vê isso. Você não vê isso. É muito, muito pequenininho o buzzer para você ver. Mas se a frequência for adequada, você escuta. Você escuta a onda, né?
A única diferença dessa aqui para o nosso Blink, que é, ao invés de delay NS, eu usei delay US. Tá vendo aqui U em vez de N? Alguém faz ideia do que isso significa? Microsegundos. Seria um microsegundo. Isso, o delay está sendo dado em microsegundo e não em milissegundo. Ou seja, aqui eu tenho 1000 microsegundos. 1 milissegundo. 1 milissegundo. 1 milissegundo. Esse aqui também é 1 milissegundo de delay. Legal. Eu só não sei se está nos outros aí, mas está vindo um ruído de fundo. Começou a vir um ruído de fundo agora mais alto para mim. Não sei se está indo para os outros. Ou se é aqui. Aqui não tem, não. Agora parou. Ah, desculpa, eu dei mudo em você. Melhorou aqui. Melhorou. Vamos tentar, sempre que não tiver nenhuma pergunta, você deixa o microfone fechado, porque se todo mundo deixar aberto, seria mais legal, mas se todo mundo deixar aberto, acaba dando muito ruído de fundo, né? Acaba não dando certo. Mas olha só, aqui a gente tem, então, o mesmo blink. É um blink, tá vendo? High, delay, low, delay. 1000 microsegundos. Então, ele vai tocar. Resta saber se essa frequência é audível. E aí a pergunta é, qual é a frequência que toca no buzzer? Se eu colocar 1 milissegundo de on, 1 milissegundo de off, de low, né? E está aqui. 1000 micro de on e 1000 micro de off. O que isso vai acontecer, então? O que vai acontecer se você fizer assim? Né? 1000 de low, 1000 de high. 2000? 2000 vai ser o período, 2000 micro vai ser o período, porque o período é o tempo de low mais o tempo de high. Certo? Então você soma os dois, 2000 micro. Para você saber a frequência, basta você fazer o inverso do período, ou seja, o inverso de 2000 micro, que dá 500 Hz. 500 Hz é audível. É um pouco acima do lá. É audível. Isso aqui é audível. Se você fizer esse programa, você vai ouvir uma frequência audível. Só não vai ser muito alto. Por que não vai ser muito alto? Porque o buzzer não é capaz de emitir nada tão baixa frequência, um grave. Isso aqui é um grave, né? 500 Hz é grave. O buzzer não é capaz de emitir isso muito bem, mas você escuta. Você vai escutar. O único defeito desse programa aqui é que ele não está tocando nenhuma nota musical. Ele está tocando uma frequência que é intermediária de nota musical. Se você olhar aqui, ó, as notas musicais, ó, 593 é Si, tá vendo? E o próximo é muito mais que 500. Então, você não está tocando nenhuma nota musical. O único instrumento que é capaz de tocar 500 Hz, alguns podem tocar, mas o único que eu lembro aqui é o violino. O violino é capaz de tocar qualquer nota, porque ele não tem traste, né? Então você pode tocar qualquer nota. Existem alguns tipos de flauta em que você também pode tocar qualquer nota, mas o fato é que isso aqui não é uma nota musical. E se eu quisesse que fosse uma nota musical? E se eu quisesse uma nota musical lá? 440 Hz, certo? Bom, o período ia ser o inverso da frequência, que ia ser 1 sobre 440, que dá 2.272 microsegundos. Eu fiz essa conta na calculadora, lógico. Né? Não estou fazendo de cabeça aqui. Esse tempo aqui é o tempo de low mais o tempo de high. É esse tempo mais esse tempo. E esses dois tempos são iguais. Por quê? Por que os dois tempos têm que ser iguais, o tempo de high e o tempo de low? Mas vamos considerar, por enquanto, que eles são iguais. O tempo de low e o tempo de high
são iguais. Se eles são iguais, eles têm que ser metade desse tempo aqui, ó. Para que os dois somados deem 2.272, ele tem que ser, então, 1.136. Então, se você alterar de 1.000 para 1.136, pronto. Você tem... Opa, cliquei em algum lugar errado. Agora. Estou com um problema aqui no meu PowerPoint. Bom, se você botar 1.136, ele é 1,136 milissegundos de delay e você vai tocar 440 Hz certinho. 440 Hz pode ser usado para afinação. Então, dá para usar esse circuito para fazer uma afinação de um instrumento. O único defeito dessa ideia é que, geralmente, a afinação é feita com senoide. E isso aqui não é senoide, é quadrado. O som do quadrado é um pouquinho mais... Bom, na falta de qualquer outra forma de dizer, é um pouquinho mais quadrado. Você escuta ele mais ruidoso. Tá? O senoidal é mais parecido com a flauta doce. Tá? É mais bonito o som. Tá? Mas é possível usar isso aqui para afinação. Interessante porque o tempo de low e o tempo de high são iguais. Isso acontece em qualquer oscilação mecânica. Porque como você está parado falando, o ar que sai é igual ao ar que entra. A onda que sai tem que ser igual à onda que entra. Se você tivesse mais tempo de high do que de low, você estaria emitindo alguma coisa em que você tem um movimento. Você está indo para frente ou para trás. Né? Se você estiver parado, uma oscilação natural costuma ter o mesmo tempo de low e o mesmo tempo de high. Uma corda do violão, por exemplo, ele vai para cima e para baixo. Certo? E aí você tem o mesmo tempo para cima e o mesmo tempo para baixo. Né? Por isso, normalmente os tempos de low e de high são iguais. Se você não fizer eles iguais, você altera um pouquinho a forma com que você escuta a nota. Então, é uma experiência interessante também fazer eles um pouquinho diferentes. Você passa a ter umas distorções que tem até gente que acha que é música, né? Então, é interessante essas distorções também. Outra forma de fazer, que é a forma que você pode usar na prova, ou qualquer outro projeto que você tenha, é você considerar que o tempo de delay é 1 sobre o dobro da frequência da nota. Certo? Então, se a nota é 440, 2 vezes 440 dá 880. 1 sobre 880 é o tempo de delay. Então, isso significa que isso aqui, ó, esse delay é 1 sobre 880. E esse delay é 1 sobre 880. 1 sobre 880 segundos, certo? 1 sobre 880 mais 1 sobre 880 é 1 sobre 440. Ou seja, o delay total, que é esse, mais esses dois delays juntos, vão dar 1 sobre 440. Por que isso é importante? Porque se o tempo é 1 sobre 440, a frequência, então, é 440 Hz. Certo? Então, é por isso que isso é importante. Ou seja, você precisa dividir em duas partes o tempo do período, né? Duas partes iguais, certo? Legal. Agora vamos imaginar que eu estou usando a chave. A chave já estava preparada para eu usar no momento que eu quisesse, certo? Então eu vou usar a chave. Se a chave for pressionada, significa que é 1, não é isso? Está indo para 5 volts. Então ela entra aqui, ó. Se a chave não for pressionada, significa 0. Então ele entra aqui, certo? Se entrar aqui, está tocando 440 Hz. Não é isso? É o mesmo programa. 1136 microsegundos. Está tocando 440 Hz. E se entrar aqui? Qual a frequência que toca aqui? Dica, esse valor aqui é metade de 1136. É o dobro da frequência da primeira. É o dobro da frequência, exato.
é 880. Então, interessantemente, você vai tocar a mesma nota, só que uma oitava acima. Seria o equivalente no piano a você apertar uma tecla e você apertar 12 teclas para frente. Então, você vai tocar a mesma nota, mas agudo, né? Então, isso aqui é bastante legal. Já dá para fazer uma sirene fazendo isso aqui, né? Alguma coisa assim, né? E para tocar uma música? Então, imagina que eu queira tocar uma música com o pique. Tanto o pique quanto o Arduino podem ser usados para tocar músicas mono e polifônicas, equivalente aos videogames antigos de 8 bits, né? E também equivalente aos antigos telefones Nokia, né? Músicas monofônicas significa que são músicas que tocam uma nota por vez. Esse é o mais fácil de fazer com pique, é isso que a gente pode fazer fácil com os nossos programinhas. Ou polifônico, que toca mais de uma nota por vez, isso aqui é um pouquinho mais complexo, certo? Se você conseguir tocar uma nota por vez, 4 oitavas completas, você toca praticamente todas as músicas monofônicas que existem. Isso dá um piano grande, né? Quase todo o piano. Então dá para tocar a maior parte das músicas. O único defeitinho da ideia é que é necessário uma pausa entre as notas. Porque todo instrumento musical possui. Você tem uma pausa entre as notas, uma troca entre as notas. Tá? Flauta, você deixa de soprar e troca a nota. É feito rápido, né? Mas existe uma pausa. Violão também, violino também. Todos os tipos de instrumento possuem uma pequena pausa entre o toque de uma nota e a próxima. E por que isso é importante? Porque se você quiser tocar uma música, você precisa dar uma pausa entre as notas. Senão fica muito estranha a música, muito estranha mesmo. Nem parece música. E muito interessante o fato de não parecer música só porque você não deu um delay entre as notas. Né? A música é uma coisa universal. Né? Qualquer pessoa percebe o que é música e o que não é. Quer dizer, quase qualquer pessoa costuma perceber. Para terminar essa aula de hoje, eu vou aparecer aqui. Eu estou aqui. Para terminar essa aula de hoje, eu queria mostrar para vocês o Proteus. Por que o Proteus? O Proteus ele é capaz de simular microprocessadores. Bom, até aí nada demais, todo mundo sabe isso. Mas ele também é capaz de simular microprocessadores e ele é capaz de simular um buzzer. E tudo que eu tocar aqui, ele toca no meu alto-falante do PC. Alguém poderia dizer, pô, que legal. Não, o legal é você fazer isso de verdade, né? Botando um alto-falante de verdade. Mas isso aqui é o segundo mais legal que a gente pode fazer nessa pandemia, e que vocês podem fazer em casa mesmo não tendo o PIC, baixando o Proteus, que o Proteus ele é grátis, né? Ele é grátis, não é totalmente grátis, não. Ele é pago. Mas aqui eu tô com uma musiquinha carregada. Deixa eu ver se vai tocar a musiquinha. Eu fiz esse teste antes da aula e funcionou. Ou seja, não sei se agora vai funcionar. Eu tô com uma musiquinha aqui. Vocês ouvem a musiquinha? Sim. Ouviram? Sim. Ouviram? Ouvindo. Eu tô com uma musiquinha aqui. Isso, eu não sei se vocês viram durante a execução da música, você vê a onda quadrada. Você vê a onda quadrada no osciloscópio virtual aqui, né? E você vê que é uma onda quadrada mesmo. Tá? Aqui tem a chave não está servindo para nada aqui, mas se eu clico nesse chip, tem um monte de opções aqui, se eu clico aqui, ó, eu posso trocar o programa. E eu fiz um monte de programas, espero que eu encontre eles aqui, e eu fiz uns programas.
capaz de fazer o mesmo programa, a mesma lógica do nosso programa com a chave. Então, olha só, eu vou apertar aqui e vai fazer o barulho. Ó. Viu? Tá tocando... Tá tocando... Tá tocando... Peraí. Enquanto estiver fazendo barulho, eu não consigo nem pensar. Eu acabei invertendo a chave, botando a chave aqui para pull down, né? Mas, basicamente, toca 440... 880, 440, 880. Viu qual é a diferença no osciloscópio? Barulhento, paca. Todo mundo viu a diferença no osciloscópio? O dobro da Sim. significa metade do período, né? O único defeito aqui é que eu coloquei a chave para pull down e aqui deveria estar para pull up, não é isso? Não, também está para pull down. Que engraçado. Não sei se eu errei alguma coisa. Bom, mas o fato é que está funcionando. E outra coisa, a última coisa legal que a gente vai fazer para terminar essa aula é colocar o Mário para mostrar a musiquinha. A última nota estava errada, eu não consegui corrigir ainda essa última nota, mas não é muito difícil tocar músicas e variações de música. Tá? Aqui tem um programa, bom, mas o programa está em Assembly, que toca música. E se você olhar em Assembly, não vai dar para ver por enquanto. Mas são variações dessa ideia que você coloca para high, coloca para low, coloca para high, espera um tempo, coloca para low, espera um tempo. E nisso você toca qualquer frequência e pode tocar uma música. Para você tocar uma música, você precisa tocar as notas numa determinada ordem, por um determinado tempo, né? E numa determinada sequência. E ainda há necessidade de uma pausa entre as notas. Ou seja, a partir do que eu ensinei aqui, todo mundo pode chegar em casa, baixar o Proteus, ou comprar Arduino, Pix e outras coisas assim, e fazer suas próprias musiquinhas em casa. Eu tenho um montão de musiquinhas dessas prontas, se vocês quiserem, eu envio para vocês. E fazer aí o seu próprio gerador de músicas e sonzinhos, né? E marchinhas e qualquer coisa assim. Interessante é que o Arduino tem uma biblioteca para tocar música. E ele é capaz de tocar música polifônica, ou seja, mais de um tom ao mesmo tempo. Ele usa 3 saídas do Arduino. E essas 3 saídas vão para o buzzer, né? E ele é capaz de gerar 3 diferentes frequências, tá? Muito mais complexo do que a gente fez aqui. E ele toca músicas bastante complexas e grandes. Né? Não é bonito, por assim dizer, não é muito bonito. Não é uma sinfonia, né? Mas é parecido com, se alguém lembra, formato MIDI, na década de 80, era muito famoso. Músicas em formato MIDI. O Arduino, basicamente, com essa biblioteca, copia um formato MIDI tradicional. Né? Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha preparado para hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar, queira fazer? Não, professor. As pequenas coisas que eu vou ter para mim vai ser quando eu baixar o programa e for fazer tentar fazer os exercícios. Ele já vem, o Proteus já vem pronto, não é muito difícil, não. Eu posso mandar isso aqui para vocês. Agora,
o Proteus é pago e eu tenho uma licença que eu baixei, né, que eu consegui encontrar uma licença, né, que eu tenho aqui, mas eu sei que lá no Cefet a gente está com ideia de comprar licenças do Proteus, mas aí só quando voltar, né? O que eu acho, inclusive, mais prático para testar essas coisas de música é você comprar um buzzer passivo no Mercado Livre, ou compra logo uns 5, né? E fazer os testes com Arduino, porque aonde a gente está aqui é a mesma coisa, Arduino, PIC, é tudo igual, né? É tudo basicamente a mesma ideia. Então você pode fazer todos os projetos com Arduino mesmo, é mais barato do que nessa época de pandemia, é mais barato você comprar Arduino e buzzer do que tentar comprar o PIC, gravador de PIC, mais um monte de outras coisas, né? E aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu rode? Todo mundo vivo aí? Professor, fazer uma pergunta sobre o PIC. Eu tô vivo. Ele possui, tem o Arduino uma entrada analógica? Não, não exatamente. O 16F628A, ele não tem uma entrada analógica, mas ele tem comparadores analógicos. O comparador analógico é o meio do caminho entre você ter e não ter uma entrada analógica, né? Essas entradas RA0, RA1, deixa eu ver se tem aqui um outro, não tem. Bom, RA0, RA1, RA2 e RA3, se não me engano, elas podem ser usadas como comparadores analógicos, ou seja, você pode colocar duas tensões analógicas aqui e você sabe se uma é maior que a outra. Se uma é maior que a outra ou se a outra é maior que a uma, né? Então, isso não é uma entrada analógica. É uma comparação digital entre tensões analógicas. Mas isso é o meio do caminho para você fazer uma entrada analógica. Então, o 628 não tem uma entrada analógica mesmo, né? Mas dá para fazer. Dá para fazer. Com esse comparador, você consegue fazer uma entrada analógica. E aí, pessoal? Professor, para ele ter uma entrada analógica, obrigatoriamente ele teria que ter um conversor AD também. Sim. Outros modelos, então... Não, isso eu não tenho certeza. Eu acho que seguindo a série 16, mais para frente, os PICs mais caros têm conversor AD, sim. Eu não sei como funciona exatamente, mas eu acho que tem que pesquisar. Esse especificamente, o 628A ou o 628, ele não tem um conversor AD interno. Isso é matéria da segunda parte. A segunda parte da matéria é isso. A gente vai fazer conversores analógicos digitais com o 628 e o 628A. É possível fazer, né? Mas precisa de algum hardware externo. Besteira, uns resistorzinhos externos é suficiente para fazer. Mas ele não tem um conversor interno, como o Arduino tem. Até certo ponto, o Arduino é mais legal, né? Porque ele é bem barato e ele tem 5 conversores, né? 5 conversores AD de 10 bits. Então, o máximo que a gente conseguiria fazer aqui é botar um conversor. E não vai ter um montão de conversores, a não ser que você compre um chip de conversor, né? Então, no caso, fazendo ele funcionar como um conversor AD, equivale a forçar a barra para ele ter realmente uma entrada analógica, né? Uhum. A ideia é a seguinte: como ele só pode comparar duas tensões, certo? Aí você bota a sua entrada, que você quer medir, e na outra entrada de comparação, você bota uma escada de tensão. Então, basicamente, você compara
a entrada com 0 volts. Você compara com 1 volt, compara com 2, compara com 3, compara com 4, compara com 5. Uma hora eu vou descobrir que ela é maior que 4 e menor que 5. Essa é a leitura do conversor. Né? Essa é a forma de fazer a leitura no PIC. Né? Não acho que não é assim que o Arduino faz. O Arduino faz assim também. Só que o Arduino faz assim por hardware. A gente teria que fazer isso por software, teria que fazer um programa para fazer dessa forma. Né? Ah, sim. Sim. A gente vai fazer. Eu não sei se isso vai ser ao vivo ou via PowerPoint, que isso depende da pandemia e não da gente, né? Mas isso é matéria logo depois da prova. Logo depois da prova, a gente estava tipo umas 2 ou 3 semanas da prova, se não tivesse tido a parada da pandemia, né? Então, teria 2, 3 semanas, aí teria a prova e teria conversor AD. É a segunda parte da matéria. Eu não sei nem quando que a gente vai chegar nisso agora. Mas acredito eu que deve demorar mais umas 4, 5 aulas. Ou um pouco menos, não sei. A gente já está bastante adiantado com essas 3 aulas. Né? As aulas são muito mais rápidas que na aula real, né? Professor, se eu ligar o PIC e estiver usando, por exemplo, uma fonte de 5 volts bem vagabunda, que tenha bastante ruído, o ruído da fonte pode alterar o funcionamento do programa, do PIC? Pode. Bota pertinho do PIC, aqui, ó, do pino 14 para o pino 5, bota um eletrolítico, tipo 100 micro, e bota em paralelo um capacitor de disco de 10 nanofarad. Então bota aqui 100 micro com o mais aqui para cá, né? E o de disco não costuma ter polaridade, né? Não tem polaridade. Você coloca o de disco do 14 para o 5. Você bota 100 micro eletrolítico e 10 nano de disco. São baratinhos de encontrar. Além disso, desliga o Borém. Lembra da configuração? A gente chegou a fazer laboratório, né? Tem uma configuração de flags, né? De fusíveis. Tem uma configuração chamada Borém. Desliga essa, porque essa só pode ficar ligada se a fonte for confiável. Senão ele vai ficar resetando. Mas pô, eu já usei fontes da pior qualidade e continua funcionando. Eu já usei muito fonte de USB. Bota aqui os 5 volts da USB e aqui a massa da USB. E funciona bem. Então, se você tiver uma fonte vagabunda, pega um cabo USB vagabundo também, corta e pluga na USB e do outro lado pluga nos 5 volts e no massa aqui. E aí pronto, você pode usar qualquer fonte, só não pluga no computador, tá? Quer dizer, pode plugar no computador, da USB do computador, mas você faz uma cagada aqui e curto-circuita, você está curto-circuitando a USB do computador. Geralmente o computador não é muito pouco rigoroso com isso, mas sabe-se lá o que pode acontecer. Né? Então, pluga numa fonte, que vai acontecer é queimar a fonte. E aí você tem um montão de fontes USB, né? de carregadores de celular. Acho mais prático fazer assim. Bom, pessoal, alguma pergunta extra? Para essa geração de música, aquela questão do cristal do lado de fora ou do lado de dentro faz alguma relevância? A não ser que o cristal não seja 4 mega, você vai ter que recalcular os delays, né? Mas se você estiver usando C, o delay é fixo, né? O delay é o que você escrever aqui, né? Ó, 1136. Quando você escreve aqui 1136, ele recalcula, o C calcula o delay, porque você coloca o delay no projeto do microC. Você coloca, quando você abre o projeto do microC, você diz qual é
a frequência de clock, né? Então, se você estiver usando um clock de 4 MB interno ou um clock de 4 MB via cristal, não vai fazer diferença nenhuma. A precisão que você tem no clock de cristal, ela é pouco útil é muito pouco útil. Essa precisão é pouco útil para geração de notas, né? Não sei se você lembra, eu cheguei a falar isso na aula. A precisão é 1 segundo por mês do clock interno. 1 segundo por mês. Então, se você pegar 1 segundo e dividir pelo tempo no mês, você tem uma precisão assim, absurda para o clock interno. Não vai fazer. Eu acho muito improvável que algum músico escute e diga, não, está errado. Pô, 1 segundo em um mês. Muito difícil. Se 1 microsegundo já ia ser impossível. Engraçadamente, aconteceu isso uma vez, quando eu toquei numa turma, eu toquei uma dessas musiquinhas, só que acho que era Beethoven, alguma coisa assim, e tinha uma aluna que que tocava, acho que ela tocava violino. E aí ela falou, não, tá errada a nota tal, no final da música tá errada. Aí eu fiquei assim, pô, será que tá errada mesmo? Eu fui ver, estava errada. A diferença era muito curta, ninguém escutava, mas como ela já tinha tocado a música 100 vezes, 1000 vezes no violino, ela conseguia perceber. Agora, o defeito não era esse, não era clock interno, clock externo, o defeito era eu mesmo que tinha errado o cálculo. Tá? Então, não é para fazer diferença, não. Eu prefiro usar clock interno, muito mais fácil. Eu não lembrava dessa precisão aí, quer dizer, 1 segundo por mês. Por mês, é muito preciso. Isso é a precisão do clock interno, né? Do clock a cristal, a precisão é maior ainda. É muito maior. 1 segundo por mês, depois de 1 ano, você tem 12 segundos de atraso. Você ainda estaria... Um relógio feito com clock interno ainda seria super preciso. Não tão preciso quanto deveria, mas super preciso. Mas se quisesse fazer um relógio, poderia até fazer no programa poderia fazer uma compensação, né? Estimar. Não pode, porque não pode compensar, porque é 1 segundo por mês, mais ou menos. É aleatório. Não dá para saber. Pode ser que seja 1 segundo, pode ser que seja meio segundo, pode ser que seja menos 1 segundo, entendeu? É aleatório. O único jeito seria individual por pique, né? E ainda teria que verificar a temperatura e outros detalhes. Entendi. Em outras palavras, não use para fazer um relógio preciso, né? Use clock em todo. Pegue qualquer relógio digital e você vai encontrar um cristalzinho dentro, para ser minimamente preciso. Eu não sei se eu contei para vocês um relógio que eu comprei na Casa e Vídeo, que depois de uma semana estava 1 hora atrasado. Esse não era problema de cristal, não. Esse era ruim mesmo. E aí, quem matou o defeito desse relógio que eu comprei na Casa e Vídeo foi o professor Edgar. O professor Edgar falou, cara, verifica se esse seu relógio está para 220. E aí ele tinha uma chavinha atrás para 220. E estava em 220. E em 220 ele ficava maluco. Contava a hora erradaça. Alguma coisa de tensão, né, do microprocessador fazia ele errar feio o funcionamento. Você vê que também não tem nada a ver com clock interno ou externo. Dá para fazer, sim, um relógio muito bom, muito melhor que esse da Casa e Vídeo, com clock interno. E depois de 1 ano é que você talvez tivesse que ir lá alterar. Dentro desse 1 ano já faltou luz quantas vezes na sua casa? Com o clock interno. Com clock interno, né? Com clock externo ia ser melhor ainda. Obrigado. Nada. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Dica de filme? Bom, tomara que dentro em breve a gente possa ter a nossa aula real lá no Cefet, que tudo volte ao normal, a gente poder comer o joelho lá do Cefet. E
continuar nossas aulas normalmente, né? Assim que voltar, quer dizer, se voltar, a gente volta da onde a gente parou. E aí essas aulas que a gente está dando aqui, a gente deixa como recuperação para os alunos que não lembrarem alguma parte da matéria, né? Eu estou colocando tudo no YouTube, mais ou menos algumas horas depois do fim da aula, que é mais fácil do que aqui no Teams. Então é isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Por mim não, pessoal. Até mais, então. Até a semana que vem. Obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado, Obrigado. professor. Até semana que vem. Tchau, tchau.